Muito boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Jogo da Alta Performance. Aqui, onde eu, Júlia de Costa, ajudo analistas de grandes empresas que querem conquistar o cargo de liderança. É por isso que eu estou aqui, porque eu comecei como analista numa multinacional e depois de ter sido promovido múltiplas vezes, cheguei ao meu cargo executivo, o cargo que eu ocupo hoje, liderando mais de 300 pessoas. E nessa jornada, múltiplas promoções, eu aprendi muitas das coisas que fazem as pessoas crescerem e serem promovidas. E aprendi o que dá certo, o que funciona, aprendi também o erro. E por incrível que pareça, eu desenvolvi um olhar clínico. Hoje eu bato o olho nas pessoas, eu consigo ver vários erros que eu já cometi, que as pessoas estão cometendo, mas não percebem. E esses erros são como âncoras que mantêm elas onde elas estão. Elas sonham com a próxima oportunidade, sonham com um salário maior, maior qualidade de vida, mas tem uma âncora amarrada no pé delas que elas estão arrastando para cima e para baixo e não percebem. E o que eu vim fazer? Eu vim te dar aqui a ferramenta que vai romper com os elos dessa âncora, vai te libertar para que você possa voar e alcançar o teu sonho, certo? Bom, o que eu vou trazer aqui hoje é um conceito que quando os analistas de grandes empresas descobrem essa estratégia, a cabeça deles explode, destrava para muitas das coisas que eles estão falhando. E eu quero trazer para você 3 passos para que você implemente uma estratégia que vai mudar os seus resultados numa grande empresa, que vai fazer você realmente pensar como os donos pensam. Eu quero te entregar em 3 passos como você tem que fazer para pensar como um dono. Porque sabe o que vai acontecer? Se você se assemelha ao pensamento de dono, ele vai te trazer para perto dele, você vai crescer numa grande empresa, certo? E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. E galera, eu quero começar com o primeiro erro que as pessoas cometem nas grandes empresas. O primeiro grande erro que as pessoas cometem, que impedem elas de crescer, de serem promovidas e que elas não estão percebendo, é o erro que elas reconhecem, elas sabem que existe, falam deles, criticam, mas você está cometendo e não percebe. Quer saber o quê? É acreditar que fazer tudo o que é esperado de você, desempenhar muito bem a sua função, vai te promover. A maioria das pessoas tem essa crença. 90%, talvez até mais, acreditam que se forem muito bem nas suas responsabilidades, se entregarem tudo que é esperado dele ou dela, se você acredita que tudo que você entregar tudo que é esperado de você, isso vai te promover, esse é um grande engano, Então vamos ilustrar aqui. Imagina que você seja analista comercial da área comercial. E você tem que entregar lá relatórios de venda, análise de produtos que estão vendendo mais, análise de produtos que estão vendendo menos, correlação entre datas, Dia das Mães vende mais, qual produto vende mais, qual ação funcionou melhor no Dia das Mães, no Natal, Dia dos Pais, etc. E você faz tudo isso. Aí você começa a criar gráficos, faz gráficos legais, apresentações bonitas, está sempre entregando tudo que o teu chefe pede no prazo, e aí você acredita que porque você está se destacando, porque você entrega os relatórios que você tem que entregar, as informações que você tem que gerar, e fazendo isso talvez mais bonito, estudando Excel para agregar valor, entrando no curso de inglês para poder botar uns termos em inglês na apresentação, tá achando que isso vai te promover. Mas esse é um ledo engano. Sabe por quê? Porque fazer o que é esperado da sua função não te promove. Imagina que você tenha na sua casa uma pessoa que te ajude. Por exemplo, uma diarista. Vamos dizer que você contrate uma diarista. E você contrata ela para limpar a sua casa. E ela limpa como ninguém. Você nunca teve uma diarista como ela. Ela deixa tudo impecável, muito bem organizado, cheiroso, limpo, perfeito. Ela capricha na diária que ela presta para você. Se você contratou uma diarista para fazer diária e ela faz isso muito bem, realmente bem, e você inclusive fala para todo mundo que você nunca encontrou alguém como ela, você promove ela para governanta da sua casa porque ela é uma boa diarista, porque ela limpa o banheiro como ninguém, porque ela organiza sua gaveta de roupas como ninguém. Você promove ela para governanta por conta disso? Não. Eu nunca vi uma diarista extraordinária ser promovida a governanta. Nunca conheci. Agora, já conheci pessoas que tiveram diaristas ruins, diaristas médias e diaristas ótimas. Eu e a Fabi mesmo temos uma pessoa que ajuda a gente que, amigo, é fora da média. Eu nunca vi. É a melhor que já trabalhou com a gente. A pessoa é especial, incrível. E ela não virou governanta da minha casa. E por que você acha que no seu trabalho, se você é vendedor e vende muito bem, você vai ser promovido para gerente? Se você é analista financeiro e gera bons relatórios, você vai virar gerente financeiro. Qual é a lógica? No entanto, é um erro comum.
É uma crença que a maioria das pessoas acreditam que tem, que vai acontecer. E isso está te mantendo onde você está. Você tem sim que ser acima da média na sua entrega. Você tem que, se você é um analista financeiro, entregar relatórios como ninguém, ajudar a gerar informações para tomada de decisão. Você tem que fazer o seu melhor. Agora, isso não é mais do que a sua obrigação. No máximo, você vai ser percebida ou percebido como um bom analista, uma boa consultora, algo do tipo. Agora, sabe o que vai te promover? É você pensar como um dono. E eu vejo aí o segundo grande erro. Pessoas acreditam que pensar como dono é, por exemplo, eu já vi, nossa, tem uma torneira ali que está pingando. Eu vou chamar alguém para dar uma manutenção e parar de desperdiçar água, porque eu cuido dessa empresa como se fosse minha. Sentimento e pensamento de dono, de dona. Cara, que bom que você cuida de uma torneira que está pingando, de uma luz que está acesa. Que bom que você percebeu que tinha alguém comprando material por R$ 10 que era possível ser comprado por 7,50. Que bom! Isso é maravilhoso e agrega valor para você. Mas isso aí está muito longe de ser pensamento de dono. E as pessoas acreditam que é isso. E esse é um grande erro. Você quer ver uma coisa? As pessoas costumam cuidar do seu processo, da sua área. Então, se você é de vendas, você cuida dos processos de vendas. E se vem alguém do financeiro que fala, vamos aumentar o preço, aí você fala, pelo amor de Deus, não faz isso, vamos perder vendas, os clientes vão odiar, vão ficar insatisfeitos com a gente, nosso preço já é bom, já está dando lucro. Você cuida do processo de vendas com unhas e dentes. E se qualquer outra área tentar mexer nos teus bons indicadores, você fica uma fera, você luta por eles. Agora, o pessoal do financeiro faz a mesma coisa. O analista financeiro cuida das métricas. A margem de contribuição tem que subir, margem unitária, margem total, o nosso fluxo de caixa, né, dias para recebimento e pagamento. A gente tem que fazer uma elasticidade melhor nisso aqui, etc e tal. Agora, se você falar que tem que mexer nos indicadores dele, ele fica uma fera. Isso acontece em todas as áreas. Então você não está tendo pensamento de dono. Você está tendo pensamento de gestor, ok, mas gestor departamentalizado. Se você passar a pensar como dono, eu te garanto que isso vai chamar a atenção de todo mundo positivamente, especialmente das pessoas que vão te promover. Porque pensa comigo, qual é a escolha que um dono faria? Imagina que você seja da área comercial, está vendendo bem, e o pessoal do financeiro fala: olha, está tendo muita demanda, tá ótimo, dá para aumentar um pouco. E você fala: não aumenta porque vai dar problema, os clientes vão reclamar e vão ficar chateados. Ok, isso é o que você acha como gestor da área comercial. E o pessoal do financeiro está certo, eles estão gerenciando o indicador deles, eles querem aumentar a rentabilidade, o lucro. Agora, o que o dono faria? É assim que você tem que pensar. O dono pode, por exemplo, dependendo do objetivo dele, falar: aumenta sim. A gente está aqui para fazer esse negócio ser rentável. Alguns clientes podem até não gostar, mas os clientes não querem abrir mão do nosso serviço. E o nosso serviço é extraordinário. Ele está subvalorizado, ele merece, ele vale mais, então vamos cobrar mais. Se esse é o objetivo do dono. Agora, pode ser um dono que tem um objetivo diferente. Ele fala: não, é hora de ganhar mercado. Eu não quero agora assustar cliente, eu quero trazer cliente para a base, porque quem provar o nosso serviço, quem provar o nosso produto, não desiste mais. E se eu aumentar minha base hoje com um preço mais baixo, no futuro eu posso até aumentar, porque as pessoas não vão embora, porque ninguém faz como a gente. Mas hoje é hora de não colocar obstáculo para quem não conhece. A gente tem que ser barato. Vai depender do objetivo. E você precisa conhecer os objetivos do negócio para pensar como dono. Pensar como dono é fazer as escolhas que o dono faria para ter os resultados e os objetivos que o dono tem. E não é simplesmente economizar recurso, cuidar da infraestrutura, ver uma torneira pingando e chamar alguém para consertar. Isso é maravilhoso, mas isso não é mais que a sua obrigação. Isso você tem que fazer até por ser um bom cidadão e uma pessoa educada. Ah, tem um problema, eu sou capaz de resolver, eu vou lá e resolvo. Eu sou útil, eu vou lá e vou ser útil. Agora, numa empresa, no jogo das grandes empresas, você precisa fazer a diferença. E aqui vem o terceiro ponto. Eu te prometi 3 passos, eu vou recapitular com você. O primeiro passo que as pessoas estão errando e que está mantendo elas no mesmo lugar, longe da promoção, quando a gente fala sobre isso, é o primeiro passo de acreditar que fazer muito bem o que é a sua função, o que é esperado de você, vai te promover. Isso não vai te promover. Isso é nada mais que a sua obrigação. Faça bem esse destaque, isso é um mérito. Mas achar que isso vai te transformar na próxima função é um engano. É a história que eu falei. Uma diarista extraordinária não é promovida a governanta. Eu não conheço ninguém que promoveu uma diarista extraordinária a governanta porque ela foi extraordinária. No máximo, ficou muito feliz, de repente até aumentou um pouco a remuneração da diária.
Mas é raro também. Agora, promoveu a governanta porque ela entregava bem o serviço de limpeza? Eu nunca vi. Isso não vai acontecer com você. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, é achar que sentimento de dono é você cuidar de pequenas coisas, é você acreditar que, ó, o pessoal tá comprando copo a 1,50, eu consigo comprar 1,35. Caraca, eu cuido. É você ver, pô, pessoal, vocês estão andando com um carro com pneu descalibrado, isso aí gasta mais gasolina e desgasta o pneu. Ah, eu cuido, eu tenho sentimento de dono. Não. Você é uma pessoa zelosa, isso é um mérito, é uma competência admirável, não abandone isso. Mas quer pensar como um dono? Se coloque de verdade na cabeça do dono. Pense estrategicamente. Qual é o objetivo estratégico desse negócio? A gente está aqui para chegar aonde? A gente quer maximizar o quê? Lucro, resultado, rentabilidade. A gente quer maximizar o quê? Alcance. A gente quer aumentar nossa base de clientes. A gente quer o quê? Uma experiência memorável, independente de qual custo, a que custo seja. O que a gente quer? Eu quero ser reconhecido como? Como o melhor, o mais barato, o mais ágil, o mais encantador? Qual é o objetivo estratégico? E aí, sabendo do objetivo estratégico, tomar decisões pensando naquele objetivo, como o dono tomaria. E isso é desafiador, sabe por quê? Porque algumas vezes, para tomar uma decisão que leva para o objetivo estratégico, você vai ter que escolher fazer o teu indicador cair. Porque eu aprendi uma vez uma frase emblemática nas grandes empresas ou nas organizações, nem precisa ser só nas grandes, nas médias, nas pequenas. Todos os indicadores para cima, todos os vetores para cima não são o melhor para a empresa. Você vender mais não significa que você está vendendo melhor. Vender melhor não significa que você está vendendo mais. Às vezes, para vender para mais pessoas, você vende um pouco pior. Você tem que gastar mais com marketing, com recrutamento, tem que fazer mais promoção. Às vezes, vender melhor, ter uma margem, um retorno maior, significa que você está abrindo mão de vender para algumas pessoas. Você não está vendendo para todo mundo. Tem gente que queria pagar menos e para ela você não vai vender. Agora, ter os dois vetores para cima não dá. Por exemplo, você quer ter o menor estoque possível e nunca perder venda porque falta produto. Não dá. Ou você tem o menor estoque possível e perde alguma venda, ou você nunca perde venda, mas tem o estoque um pouquinho maior. E as pessoas caem nessa armadilha. Cada um gerencia o seu departamento, o seu processo, o teu serviço e quer que todos os indicadores estejam no máximo, mas um indicador às vezes concorre com o outro. E o que você tem que pensar é: se eu fosse dono, qual indicador eu iria sacrificar? Esse ou esse? Qual é o que eu sacrifico para chegar no melhor resultado que me leva para o meu objetivo estratégico? Analista, você precisa pegar essa ficha. Porque quando você começar a entender isso, falar sobre isso, tomar decisões pensando assim, você vai ser um bicho estranho, uma bicha estranha. Por quê? Você vai estar falando uma linguagem que a maioria das pessoas não entende, que faz sentido, mas elas não entendem. Elas vão se surpreender e falar: Uau, de onde veio esse pensamento? Uau, de onde veio essa decisão? E sabe de onde ela vem? Do sentimento de dono. É o sentimento de dono que vai te fazer pensar assim. Mas sentimento de dono é pensar como o dono pensaria para chegar nos objetivos que o dono tem. É abrir mão do que o dono abriria para conquistar o que o dono deseja. E o que o dono deseja? Qual é o teu objetivo estratégico? Se você nem conhece o objetivo estratégico, é difícil você ter esse comportamento, é difícil você tomar essa decisão. Faz sentido? Sim ou não? Me fala. Me fala se tem fichas caindo para você. Porque quando eu aprendi isso, várias fichas caíram. Foi um diretor que falou essa frase para mim uma vez e me marcou. Todos os vetores para cima não são o melhor resultado para a empresa. E o que eu aprendi na primeira multinacional que eu trabalhei, né, naquela que eu fui promovido também várias vezes, era o seguinte: eu lá, né, nós lá, tínhamos que estar dispostos a abrir mão das nossas metas se aquilo fosse o melhor para a empresa naquele momento. Eu tinha uma meta lá, por exemplo, de economia, né, não de economia, mas um teto de custo com equipe. Mas se eu precisasse contratar mais pessoas, estourar o meu orçamento de contratações de mão de obra para bater os desafios de vendas da empresa, eu precisava abrir mão do meu indicador, porque as metas da empresa eram melhor. E aí você pode falar: mas Júlio, isso não faz o menor sentido. Você vai dar um tiro no pé, você vai tomar uma decisão que te prejudica. Se você pensa como dono, você não vai estar se prejudicando. Se você pensa como gestor de departamento, sim, é a decisão que te prejudica. Te prejudica como departamento, mas não é o bom para o teu negócio. Faça algo assim, se destaque por ser alguém que pensa diferente, que é acima da média, que pensa além do que as outras pessoas pensam, que pensa como o dono pensa.
Não tenha dúvidas de que se você demonstra esse tipo de mentalidade, de tomada de decisão, de comportamento, o que você vai receber é muito melhor do que aquele resultado de curto prazo que você receberia por bater a meta da sua área. Você vai muito mais longe, você vai crescer exponencialmente na empresa. E você depois vai ter ainda a missão de disseminar esse pensamento para as pessoas que trabalham com você, sendo que eu já te antecipo. Não mais do que 10% vão entender e conseguir colocar em prática. Porque a maioria das pessoas se prende à zona de conforto. Sabe por quê? Pensar como dono dá trabalho. Dá trabalho. Porque, como eu disse, às vezes você vai ter que se sacrificar. Às vezes você vai ter que convencer a tua equipe a se sacrificar com você. Às vezes você vai ter que abrir mão de ganhos imediatos de curto prazo. E mesmo sem acreditar que vai ter um ganho no longo prazo, é fazer sem esperar nada em troca. Mas tendo a certeza de que quando você desenvolve essa mentalidade, você será muito recompensada ou muito recompensado. Porque quase ninguém pensa assim. Pensar como dono é bastante óbvio. É você falar de uma decisão como um dono de empresa que todo mundo concorda com ela, mas que é difícil de ver. Sabe por quê? É como se fosse um elefante rosa que está passando na frente das pessoas. Todo mundo fala: ah, precisamos ter sentimento de dono, pensamento de dono, precisamos nos portar como donos. Eu tenho certeza que você já ouviu isso na sua empresa. Agora, é raríssimo encontrar alguém que realmente age como dono. Porque agir como dono é conhecer os objetivos estratégicos do negócio, é tomar as decisões que o dono tomaria para chegar nos objetivos que ele tem. E não tomar as decisões que você toma para chegar nos objetivos da sua área. E quando a sua área é desafiada, você blindar ela, defender ela como se fosse uma guerreira, um guerreiro. Não é isso que é pensar como dono. Então eu estou te trazendo aqui uma chave que vai destravar exponencialmente o teu crescimento. Só que você tem que estar disposta ou disposto a sentir o frio na barriga e tomar decisões que aparentemente não são o melhor para a sua área hoje, em algum momento, né? Você vai ter que tomar essa decisão porque é o melhor para o negócio. É você ter a maturidade de não ficar dando desculpinha para as coisas que não acontecem. Fala assim, ah, mas é porque o financeiro me atrapalha, porque o comercial me atrapalha, porque a logística me atrapalha, é porque a indústria não produz. Sair dessa desculpinha e meter a cara, ir lá pagar o preço de conversar com as pessoas que você tem que conversar, para resolver o problema da indústria que não está produzindo. Não é o problema da indústria, é o problema seu. É aquela história também. Muitas das vezes, outras pessoas vão ser responsáveis por um problema que cai no seu colo. A culpa pode até não ser sua, mas o problema é seu. E o que você faz com o problema? Fica aí dando desculpinha e falando: ah, mas não fui eu que gerei isso, não fui eu que fiz, a culpa não é minha? Ou vai lá e resolve? O que você acha que um dono faria? Ficaria dando desculpinha? Ah, mas não fui eu, foi o meu gerente da indústria. Não, não fui eu, foi o meu gerente do financeiro. Ou ele vai lá e vai resolver o problema. Então, a partir de hoje, vire essa chave, dê o próximo passo e comece a pensar como dona, como dono do negócio. Conheça os objetivos estratégicos e tome as decisões que o dono tomaria, mesmo que isso em algum momento implique em você abrir mão do seu indicador, do que você está buscando como equipe, mas porque é melhor para o todo, para a empresa, para o negócio. Tá bom? Essa é a dica de hoje.